Bom dia, na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, num dia meio nublado, chuvoso, mas para a glória do Senhor. Estamos aqui para mais uma vez passar uma mensagem de meditação e de confraternização com os nossos irmãos, né? Porque à medida que você me assiste, de certa forma, nós estamos nos unindo em prol de uma causa, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero enfatizar hoje uma questão de sinais. Sinais. Você conhece pessoas que gostam de sinais? Sabe que está acontecendo lá, né? Uma operação de sinais maravilha, a pessoa corre para lá e se é do outro lado corre para cá e assim vai. E o que será que Deus fala sobre a questão de sinais na palavra? É sobre isso que nós vamos estar passando um pouquinho sobre esse assunto, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. E o primeiro texto que eu quero abordar sobre isso está lá em Lucas, no capítulo 9, do 28 ao 36. Nós não vamos estar lendo todo ele, mas você pode ler aí depois. E nesse texto narra, né, que Jesus subiu ao monte e com ele foi Pedro, João e Tiago. E o Senhor, depois de um determinado tempo ali, começou-se a transfigurar-se. E ele se tornou uma pessoa totalmente diferente, resplandecente, impactante, de modo que aqueles homens ficaram tomados, né, de uma alegria e de um espanto tão grande, a ponto de Pedro, né, ficar meio atordoado, assim penso eu, e ele chegou e disse: mestre, é bom nós estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Porque ele percebeu ali, espiritualmente falando, né, ele teve discernimento espiritual da presença de Elias e da presença de Moisés. E ele falou: bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, né? Uma para cada um. Ele pensou só na tenda para eles ali. Pedro, Tiago e João podiam ficar no relento, porque o sinal era muito evidente, muito poderoso, muito impactante. Imagina, né, a cena. Como é que nós nos sentiríamos tendo uma visão como essa? Aleluia. Só que a questão do sinal em si, ela não produz sabedoria, ela não produz santidade na nossa vida. A visão do sinal em si. Então, assim como outras coisas na nossa vida, não que elas sejam erradas, são erradas a partir do momento que nós colocamos o coração. Por isso que eu perguntei: você já viu pessoas que gostam de correr atrás de sinais? Isso é um tanto perigoso, quando isso se torna, né, quando isso começa a ditar as regras de comportamento na vida da pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai lá no mesmo capítulo, né, de Lucas, do capítulo 9, lá no 52 a 54, você vai ver uma outra história diferente. Jesus manda, né, que Tiago e João vá à frente e prepare lugar para eles, etc. e tal. E eles vão e se deparam, se encontram, né, com os samaritanos. E os samaritanos arrumam uma treta com eles. E não permite que eles, né, dê prosseguimento naquele objetivo que o Senhor Jesus tinha dito para eles irem e realizarem. E depois o Senhor indaga a respeito disso e eles ficam, né, irritados com a situação dos samaritanos e eles falam para Jesus: Senhor, quer que nós clamemos que caia fogo do céu e que consuma eles? Eles tinham acabado de ver os sinais e as maravilhas, mas isso não produziu nenhuma santidade, nenhum amor na vida deles. Tanto é que eles queriam que fosse consumido os samaritanos. E Jesus fala: não, peraí, não é assim não. Eu não vim trazer esse tipo de manifestação sobre a terra, né? Eu vim trazer salvação, paz, eu vim trazer restauração, eu vim trazer remissão. Aleluia. Então os sinais, eles são maravilhosos de ver, mas
guardadas as suas devidas, né, providências ali, porque caso contrário as pessoas correm atrás de sinais, mas as suas vidas continuam as mesmas. Então, sinal, maravilha não produz santidade. O maior sinal na vida do cristão, na vida da cristã, e que isso está disponível todos os dias, é a palavra de Deus, é a bendita palavra de Deus. Esse é o maior sinal que há e que existe e que está disponível. E é preciso, né, estar lançando mão deste sinal, esta palavra que está aí, né? Ela é qual martelo que esmiuça a penha, ela é qual espada bigúmia que penetra a ponto de separar as coisas que são da alma e do espírito. Essa palavra é um verdadeiro sinal na vida do cristão, dois sinais, né, na vida do cristão, e é preciso atentar para ela. Quando você lê o Salmo 119, você observa ali o salmista dizendo o quanto que ele amava, o quanto que ele apreciava, o quanto ele se deleitava naquela palavra e qual era o benefício que ele tinha, né? Os sinais que ele tinha na sua vida por conta dele atentar por essa tão grande palavra. Então a gente observa que pessoas vazias correm atrás dos sinais. Mas as pessoas cheias do Espírito Santo, os sinais correm atrás dela. Isso é bíblico, viu? Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, correr atrás de sinais é complicado. Agora, se nós nos posicionamos na palavra de Deus, os sinais correm atrás de nós. Os sinais se evidenciam. Os sinais acontecem. Está aqui o texto, Marcos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versículos 17 e 18. Confira aí na tua Bíblia. Você vai ver só. Mas talvez você diga assim, eu sou tão pequenininho, né? Tão raquítico da fé, como é que pode acontecer isso aí? Olha, eu vou dar 3 evidências aqui, 3 sinais, eu vou dar 3 sinais que isso pode acalentar o teu coração e fortalecer a tua vida, né? Fortalecer a tua fé. O primeiro dele, você é conhecido por Deus, está lá em João 10,14. Somos conhecidos por Deus, conhecidos de maneira diferenciada. Não somos mais criaturas, somos filhos, filhas de Deus. Às vezes as pessoas não têm dimensão do que significa isso. Mas esse é o primeiro sinal de que nós podemos e temos, né, essa liberdade diante de Deus. O segundo sinal, nosso nome encontra-se arrolado nos céus. Lucas 10, 20. Nosso nome já se encontra lá, nós somos conhecidos não apenas aqui na terra por Deus, mas também lá nos céus. Olha que sinal maravilhoso. Então esse é o segundo sinal. E o terceiro, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, está lá em Efésios 1,13. Selados, há um selo. Sabe o que é selo? Selo determina propriedade, propriedade exclusiva. É isso que o Senhor está dizendo, vocês são minha propriedade exclusiva. Esse é o terceiro sinal de que nós, né, por mais simples que você possa ser, né, por mais inculto que você possa ser, não ter, né, sabedoria do mundo, né, não ter diploma, não ter, mas diante do Senhor você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa única, exclusiva. E Ele te trata como filho, te trata como filha. Olha que sinal maravilhoso. Então, por conta disso, né, nós podemos chegar a um dos que é o maior sinal de todos os tempos, que é a cruz de Cristo. Porque através da cruz Ele pagou o preço pela minha redenção, pela minha remissão, pela tua redenção, pela tua remissão. E hoje você não é mais tratado como um qualquer, você é filho de Deus, você é filha de Deus.
Então, como diz lá o texto de Marcos, né? Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Ou seja, vamos inverter, né? É melhor você ter os sinais te acompanhando do que correr simplesmente atrás de sinais. Note, sinais não é errado, não estou dizendo que são errados. É errado quando a pessoa coloca o coração nisso. Fique com essa palavra, medite nela e não deixe de atentar para esses sinais de que você é uma pessoa de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, nação santa. Você não é chamado mais de criatura, mas de filho de Deus e filha de Deus. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.